Muito bem, meus amigos, nós vamos então começar o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 16. Nós vamos entrar no quadro sinóptico, a partir do item 187, que Kardec desenvolve para nós aqui agora, cada um daqueles tipos de mediunidade, tipos de médiums. A gente já fez um comentário prévio sobre cada um deles, né? Mas a gente vai agora seguindo o roteiro que Kardec estabeleceu aqui. E a gente vai comentando para poder ilustrar um pouco mais, para ampliar o nosso conhecimento, né? Bom de ajuda. Bom, quadro sinóptico, Kardec começa dizendo o seguinte para nós: resumimos a seguir os principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentar de alguma maneira o seu quadro sinóptico, compreendendo os já descritos nos capítulos precedentes, com a indicação dos números em que foram tratados com mais detalhes. Aqui Kardec já começa colocando uma palavra que é importante, né? Os principais gêneros, né? Então aqui a expressão os principais gêneros quer dizer que ele não abrange de um modo completo todos os tipos de mediunidade, até porque talvez seria até não impossível, mas improvável que ele conseguisse fazer o relacionamento de todos os tipos de mediunidade, principalmente pelos tantos e tantos relatos que nós temos dos fenômenos, né, na história da humanidade, desde lá do Antigo Testamento até fenômenos que fogem daquele círculo da Europa, né, principalmente na África, na América também, tratando das culturas africanas, das culturas indígenas, da cultura asiática. Então nós temos ali vários tipos de mediunidade em regiões diferentes, em religiões diferentes, e seria muito improvável que ele conseguisse fazer isso, ainda mais no tempo a que ele se dedicou na elaboração da doutrina espírita, né? Porque a preocupação de Kardec era trazer uma nova doutrina, né? Estabelecer essa nova doutrina com os ensinamentos dos espíritos, e não apenas falar sobre mediunidade, porque do contrário ele passaria esse tempo em que ele trabalhou, esses 14 anos, apenas restrito nesse tipo de pesquisa, né? Só que muito mais do que as pesquisas era necessário desenvolver ali um conteúdo filosófico, um conteúdo espiritual. Então não daria para ele ficar restrito apenas nas pesquisas mediúnicas. Então ele resumiu aqui os principais gêneros e continua: reunimos as diferentes variedades mediúnicas pelas semelhanças de causas e efeitos, sem que esta classificação seja absoluta. Ou seja, ele fez ali aquela observação com o auxílio dos espíritos de modo objetivo, fazendo a classificação e também a descrição de cada tipo de fenômeno, mas sem a preocupação de engessar essa definição nesses conceitos que ele trouxe para nós, né? Apenas para o nosso entendimento. E Kardec, por ser um pedagogo, ele tinha uma metodologia bastante didática para explicar todas as teorias, né, que viriam como novidade para nós. Então, mas ele não gostaria, não queria também que isso ficasse restrito apenas naquele entendimento, que isso poderia se ampliar, poderia ser mais aprofundado, né, como de fato foi em tantas e tantas publicações que nós temos por aí. Algumas são encontradas com frequência, outras, pelo contrário, são raras e até mesmo excepcionais, o que tivemos o cuidado de mencionar. Estas indicações foram inteiramente fornecidas pelos espíritos, que, além disso, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram com numerosas observações e novas categorias, de tal maneira que ele é, por assim dizer, obra inteiramente deles. Então foram os espíritos que trouxeram essas observações. Kardec teve apenas o trabalho de organizar as informações. Assinalamos, pondo-as em corpo tipográfico diferente, suas observações textuais, quando julgamos dever destacá-las. São na maioria de Erasto e de Sócrates. Depois aqui ele traz as duas categorias dos fenômenos, né? Mas eu queria trazer para vocês, como eu já comentei anteriormente, fenômenos que vão surgindo, fenômenos novos, tanto de fenômenos inteligentes como de fenômenos de materialização, fenômenos físicos. E como eu comentei com vocês, né, uma médium que era capaz de entrar na mente das pessoas,
e trazer delas informações que ficavam ali restritas. Essa reportagem foi trazida, foi divulgada no programa Fantástico há alguns anos, e aí então eu trouxe para vocês aqui para a gente ouvir, né, o áudio pelo menos dessa reportagem, para vocês verem, né, as variedades de fenômenos que vão surgindo e que acabam surpreendendo mesmo aqueles que têm experiência, aqueles que fazem pesquisas, porque a gente está tão acostumado com aquilo que acontece dentro das casas espíritas, que quando acontece um fenômeno fora dela, e que foge também a linha de trabalho que o espiritismo segue, né, na aplicação da mediunidade, isso acaba, né, gerando para nós, né, um espanto, e também criando uma expectativa em torno daquilo que está por vir, que nós ainda não conhecemos. Conforme nós conversamos na semana passada, né, não diria nem desconforto, seria mesmo um espanto, né, Miriam, porque é aquela coisa que ninguém conhece, ninguém nunca viu. De repente as pessoas ficam assim, que sofrem aquele impacto, né, de pensar assim, poxa vida, coisa nova. Isso não tinha sido ainda descrito, não havia sido registrado ainda, né. Então causa um certo, né, um impacto por essa novidade. Então, como eu comentei no nosso estudo anterior, no nosso encontro passado, bom dia pessoal que chegou. No nosso encontro passado, né, as categorias e os tipos de fenômenos mediúnicos que nós compreendemos hoje, eles dizem respeito à nossa condição evolutiva, o nível de materialidade que nós nos encontramos, o grau de aproximação com o mundo espiritual e os instrumentos que nós utilizamos para esses contatos. Com o passar do tempo, a gente pode especular, né, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, quando a mentalidade da humanidade vai se transformar a respeito do mundo espiritual, e os próprios espíritos também poderão se manifestar de um modo muito mais natural do que serem considerados como fenômenos, como assombrações, como fantasmas e tal. Essa conexão vai ser muito mais estreita, muito mais simples, e certamente nós observaremos fenômenos diferentes desses que nós temos hoje. Se esses que nós temos são muito ligados ao materialismo, ao fenômeno, ao aquilo que é espetacular, futuramente, de um modo natural, nós teremos ali novas formas de comunicação, em que os espíritos vão ali se materializar com mais facilidade, a nossa percepção vai estar muito mais apurada e teremos uma sensibilidade mais desenvolvida, né? Naturalmente isso é tudo uma especulação que nós fazemos, mas podemos ver uma lógica nisso, né? A partir do momento em que esse contato se torna mais simples, novas formas de comunicação vão surgir. Então a gente já tem até inclusive, né, esses meios eletrônicos que estão surgindo agora. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 200 anos com a transcomunicação instrumental, né? Então a gente fica naquela expectativa do que está por vir ainda. Então o que Kardec trouxe para nós, daqui a 200 anos a gente vai olhar no livro dos médiuns e vai dizer assim, você se lembra quando eles se comunicavam desse jeito ainda? Né? Então é especulação. Ju, vai queimar seu feijão, sossega. A Miriam colocou, seria o caso das materializações, quase não vemos mais, né? Nesse caso, Miriam, das materializações, o objetivo inicial era muito mais para chamar a atenção do mundo espiritual e dos fenômenos. Essas futuras materializações teriam um objetivo de comunicação objetiva, né, e certamente utilizariam menos fluidos e menos esforços por parte dos médiuns para que isso acontecesse. Até porque também a gente fica imaginando se a nossa mente é mais direcionada e se a nossa mente não teria mais sensibilidade também para perceber os espíritos. Então, nesse caso, em vez de a gente pensar nas materializações, a gente veria que a vidência se tornaria mais comum. Então a gente veria pela vidência, porque a nossa mente estaria em conexão mais profunda com o mundo espiritual, e a gente veria com muita naturalidade. Então a gente fica imaginando o que está por vir aí nos esperando. Né? O Negrão colocou, né, o novo sempre traz de alguma forma suspeitas. Né? O próprio espiritismo no início, né, não deixou de ser uma novidade, e também de certa forma despertar tantas e tantas suspeitas. Né? Mas nada como, né, aquilo que é sólido, aquilo que é verdadeiro para se manter. Então a gente vai ter contato com novas formas de comunicação, e essas novas formas vão nos proporcionar também motivos para investigações, pesquisas e aprendizados. Né? Então vamos ver o que nos aguarda aí no futuro. Né? Então, como eu coloquei para vocês, eu trouxe aqui essa matéria. A gente vai ouvir então um trechinho dela, que fala sobre vários tipos de mediunidade.
Inclusive tem um senhor nessa reportagem que é muito interessante, que ele, quando se depara com alguém, de imediato ele começa a ter uma percepção, né, uma sensibilidade física daquilo que o outro está sentindo. Então a repórter apareceu para conversar com ele e já perguntou, né, o senhor está sentindo alguma coisa? Ele falou, estou sentindo tudo, inclusive a dor nas costas que você está sentindo. E a repórter então levou aquele impacto, né? Então essas sensibilidades, são os médiuns sensitivos, eles também se manifestam de várias formas. Algumas vezes você tem o sensitivo que percebe os espíritos, os desencarnados, e o sensitivo que percebe os encarnados. O sensitivo que percebe na presença das pessoas, e o sensitivo que percebe a distância. Né? Então, assim, são muitos fatos, né, que a gente vai compreendendo conforme vai estudando a variedade dos médiuns. Bom, vamos lá, vamos ver essa daqui que é a mais interessante, porque não é a primeira vez que aparece um médium sensitivo que é capaz de sentir assim as dores, né, e as sensações dos outros. Mas nesse caso aqui, nesse tipo de mediunidade, ele é uma novidade. Vamos para eles. Estamos no bairro Boca do Rio, orla marítima de Salvador. Nesta casa de aparência humilde, mora uma mulher considerada um fenômeno. Ela teria o poder de ler pensamentos. Mais do que isso, seria capaz de entrar nos arquivos da nossa memória e, em segundos, revelar experiências que já vivemos. Desde que eu me entendo assim como pessoa, como gente, eu sempre tive esse problema comigo, de chegar junto da pessoa e começar a vivenciar o que a pessoa está pensando. É como se eu deixasse de ser eu, Thelma, e começo a ser a pessoa. Thelma Brito Melo tem 45 anos e conta que na infância começou a ver e ouvir espíritos. Os pais achavam que era loucura, mas mudaram de ideia no dia em que a vidência da filha evitou uma tragédia. Eu chamei minha mãe, chamei meu pai, disse, olha meu pai, aí eu mostrava, ela está me dizendo para eu avisar para vocês que vai cair amanhã a casa da gente. Minha mãe, minha filha, para com isso. Eu falava, as pessoas achavam que eu estava de novo tendo delírio. Como sempre eu era uma pessoa dada como doente, as pessoas não levaram a sério. Só que quando realmente, num horário exato, a casa caiu. Foi um susto, mas ninguém se machucou. Hoje, os parentes aprenderam a conviver com o estranho poder de Dona Thelma. Aos poucos, esse poder paranormal foi ganhando fama e surpreendendo até quem estudou muito para entender o complexo mecanismo da mente. Esta médica se interessa tanto pelo fenômeno que chega a pedir ajuda a Dona Thelma para tratar de alguns dos seus pacientes. Em que caso ela pode ajudar o trabalho que a senhora desenvolve? Quando o cliente tem uma história de que está uma cronicidade na terapia, não está evoluindo muito, e tem uma história de influências espirituais também na família. Vou tentar entrar em você. Nós acompanhamos a consulta desta mulher, Dona Emília Alvareiro, cabeleireira. Dona Thelma se concentra, segura as mãos dela. Vamos ver se a gente consegue agora. E logo entra em transe. Aí começa o fenômeno. Jesus, você está bem? Você está feliz? O impressionante é que Dona Thelma assume os gestos da pessoa, a maneira de falar e até de desabafar. De pensar em mim, de pensar. É como se Dona Emília, agora, estivesse diante dela própria. Dentro de mim há uma necessidade sempre grande de eu estar sempre lutando. Vivo pelos outros. Não tenho vergonha de dizer. Peguei pedra, pegar lama, fazer massa. Eu fiz, peguei enxada assim, peguei enxada mesmo, para fazer o que eu precisava. E não tenho vergonha de dizer, tenho orgulho. Momentos remotos da vida que Dona Emília guardava em segredo acabaram sendo revelados. A senhora trabalhou na enxada? Muito. E aqui, vindo para o Brasil com os 16 anos que eu vim, tudo que nós temos hoje foi construído a gente trabalhando em pedreiro. Corta. No meio da consulta, a médium começa a se coçar, irritada. A senhora sente mesmo a sua coceira? Sinto sempre nos mesmos lugares. Ela não muda de lugar. Aonde, por exemplo?
aqui no braço, aqui nesses cantos da barriga e no pescoço. Nós convidamos um pesquisador para conhecer os poderes atribuídos a Dona Thelma. O professor Carlos Embaçaí é físico, mora no Rio de Janeiro e há mais de 20 anos estuda os fenômenos paranormais. Diante da médium, ele se submeteu a uma consulta, mas usou uma técnica muito comum entre os investigadores dessa área. Procurou não pensar em nada no momento. Tentou deixar a mente livre, vazia, tudo para dificultar o trabalho dela. Em transe, Dona Thelma percebeu o bloqueio. A porta da consciência do professor parecia estar fechada. Dona Thelma diz que foi levada para uma vida passada. De repente, um esforço para aumentar a concentração. Parece angustiada. Será que teria conseguido entrar na mente do professor? Eu gosto de viver. A gente temos que viver o agora, o presente. Eu tenho pressa. E ultimamente é o que eu mais tenho, é pressa. Será que eu tinha direito de escolher mais algumas coisas? Porque eu já fiz tanta coisa que eu quis na minha vida. Eu sei que muitas vezes até eu dormindo, eu sei que eu estou trabalhando. O professor Embaçaí tomou um susto. Eu sou realmente assim. Só quem me faz essas observações a meu respeito é minha mulher. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de fenômeno. Eu já tenho visto inúmeras coisas, desde materializações e coisas espantosas, mas nunca havia presenciado esse tipo de fenômeno. Dentro da física isso não tem explicação. É algo de novo. Isto é, uma pessoa invadir a personalidade da outra, se transpassar para essa personalidade com essa exatidão, de 95%. No meio da conversa, percebi que a médium estava preocupada. Quase ao mesmo tempo, uma das nossas lâmpadas se apaga de forma estranha. Dona Thelma, meio envergonhada, diz que o espírito de uma criança está entre nós. Ela queimou a lâmpada. O repórter cinematográfico José Henrique e o técnico Luiz Fernando tentaram substituir a lâmpada queimada. Mas o que seria uma simples troca se transformou num mistério. Está queimado. O curioso é que a lâmpada realmente não desencaixa. O que, de fato, deve ter acontecido é que, usando a própria energia elétrica, manipulada pela energia ectoplásmica do espírito, ele deve ter induzido a uma temperatura tal que dilatou o sistema, coisa inédita, porque isso não acontece quando a lâmpada queima. Pelo contrário, quando a lâmpada queima, corta o circuito. Bom, agora acabou mesmo, pessoal. Hoje a gente estava com uma interferência aqui no YouTube, coisa que não acontece. Acho que não era para vocês assistirem, né? Mas eu insisto, eu sou perseverante, então a gente vai até o final. Para quem quiser ver depois o vídeo completo, está aqui, ó, nesse link. É só colocar no YouTube, vocês postarem Embaçaí Mediunidade, que ali vocês vão encontrar o vídeo completo, né? Então a gente viu um caso de estudo de fenômeno mediúnico desconhecido. E como esse, certamente nós temos tantos outros por aí que também são desconhecidos, né? E até que ponto esse fenômeno ele pode ser mediúnico, até que ponto ele é anímico, até que ponto a parapsicologia pode trazer algum tipo de resposta, ou somente através dos estudos mediúnicos. Então a gente vê ali que esse potencial que envolve a relação do mundo espiritual com o mundo material é muito vasto, né? Então é um universo assim ainda a ser explorado com muita profundidade, né? Depois a gente então depois vocês assistem de novo ao final, assistem completo sem essas interrupções. Mas vamos lá então. Kardec trouxe para nós aqui na questão 187. Pode-se dividir os médiums em duas grandes categorias. Primeiro, médiums de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais, ou as manifestações ostensivas. A gente viu nessa reportagem o caso de queimarem uma lâmpada
fundirem uma lâmpada, né, durante a filmagem. É um caso de um efeito físico, e certamente a médium estava ali presente, né, a médium que estava ali presente contribuiu para que esse fenômeno acontecesse. E o segundo, médiums de efeitos intelectuais ou inteligentes, os que são mais especialmente aptos a receber e transmitir as comunicações inteligentes. Então, de efeitos físicos, muito mais interessante para despertar a atenção. Os de efeitos intelectuais ou inteligentes, direcionados para as comunicações propriamente ditas, seja elas vindas de que formas forem. Tá? De que forma for, né? Então a gente tem ali a comunicação através da fala, através da escrita, através da audição, da vidência, é sempre uma mensagem transmitida. Todas as demais variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias, e algumas participam de ambas. No caso, essas que participam de ambas, é o caso da tipologia, o caso conhecido, por exemplo, das irmãs Fox, que é através da batida, um fenômeno físico, e a quantidade de batidas trazendo uma comunicação. O Berdô perguntou se o desenho entra também. Sim, a psicopictografia, né, ou o desenho mediúnico também é uma forma de comunicação. O desenho é uma forma de comunicação. E ele é utilizado, principalmente nos tempos atuais, muito mais para para provocar um impacto nas pessoas que estão ali assistindo, do que se aprofundarem na mensagem propriamente dita. Porque a forma como as pinturas se desenvolvem, ou como elas são produzidas, acaba gerando nas pessoas uma expectativa. Então fica se perguntando, né, como é que ele pode pintar com as duas mãos, como é que pode pintar com os olhos fechados, daquela forma desordenada, seguindo o estilo de um pintor e tudo mais. É mais ou menos de uma forma, digamos assim, mais limpa, embora faça muita sujeira, né, de uma forma mais limpa, chamar a atenção do que acontece com as cirurgias espirituais. As cirurgias é corte, é sangue, é injetar alguma coisa, é introduzir um objeto, enfiar um dedo num corte, muito mais para as pessoas ficarem fazendo aquela careta, né? Aquela coisa assim, nossa, que nojo. No caso das pinturas mediúnicas é a mesma coisa, só que a diferença é que vai sair uma arte. Não é o caso de chocar as pessoas através de uma cirurgia, como fazia, por exemplo, o Dr. Fritz. Está cheio de vídeos no YouTube trazendo filmagens de cirurgias realizadas pelo Dr. Fritz. Né? E no caso também, então vocês pegam o Dr. Fritz e pegam o Luiz Antônio Gasparetto e assistam aos dois vídeos e observem a forma ou o tipo de impressão que isso causa em vocês, ou que causa nas pessoas que estão assistindo. Então é muito mais para chamar atenção. No caso, por exemplo, da música mediúnica, que talvez o mais conhecido atualmente é o Irineu Gasparetto, o irmão do Luiz Antônio Gasparetto, que é um médium que trabalha com incorporação de espíritos que são músicos, que trazem mensagens através de músicas. As letras que os espíritos compõem trazem para nós mensagens de esperança, mensagem de encorajamento, de fraternidade, de paz, de harmonia e tudo mais. Né? Então são formas de comunicação, mas todos eles classificados como efeitos inteligentes, porque trazem uma mensagem, mas muitos deles misturados com esses efeitos materiais. Né? Vamos em frente. É às vezes difícil estabelecer o limite entre ambos, mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Incluímos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais os que podem mais especialmente servir de instrumentos para comunicações regulares e contínuas. Né? A Tisa colocou para nós, né, a arte chamar a atenção, fazer pensar e dispensar sentimentos. Sim. E também, né, a própria análise, a nossa própria avaliação a respeito da continuidade da vida no mundo espiritual. Porque os espíritos, a forma como eles se comunicam, acaba de certa forma chamando a atenção. Mas o mais importante de tudo é o convencimento, chamar a nossa atenção para a existência do mundo espiritual. Por isso que os pintores se manifestam e trazem ali o estilo, assinam seus quadros, ou então os espíritos que foram músicos, que vêm e trazem as suas músicas seguindo o estilo que tiveram. Então, quer dizer, eles continuam vivos. Então, se a princípio a gente presta atenção na mensagem, o fenômeno em si é para trazer para nós essa visão. Assim como os poetas, muitos poetas, escritores vieram através do Chico Xavier, trazendo ali os seus estilos, né?
trazendo ali o próprio Humberto de Campos, por exemplo, né, que houve até uma polêmica em que a família queria processar a Federação Espírita Brasileira para ter direitos autorais e acabou perdendo, porque já que o morto está morto, não há como você autenticar aquela obra, né? Então houve uma polêmica na década de 80, se eu não me engano, na década de 70, envolvendo os poetas, né? O Oberdan colocou os compositores musicais que recebem inspiração, né, acordam e escrevem a letra do nada, né? Depois a gente falou sobre isso, sobre a inspiração também, que é bem interessante, né? Filhinha, eu vi aqui agora, deixa eu ver aqui. Tá, bom, deixa eu só ler de novo aqui, pessoal. Todas as demais variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias, e algumas participam de ambas. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico, e que os efeitos físicos se juntam quase sempre a um efeito inteligente. É às vezes difícil estabelecer limite entre ambos, mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Incluímos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais os que podem mais especialmente servir de instrumentos para as comunicações regulares e contínuas, né? Então isso aqui lá no item 133 que Kardec traz como referência para nós. Item número 188. Agora a gente vai analisar caso por caso. A gente já falou sobre isso anteriormente, mas vale a pena a gente repetir, porque sempre, né, nem sempre alguns de vocês estiveram conosco, e sempre vale a recapitulação. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material. Na sua maioria, distinguem os espíritos bons ou maus pela natureza da sensação que causam. Os médiuns delicados e demasiado sensíveis devem abster-se de comunicações com espíritos violentos ou cuja sensação é penosa por causa da fadiga resultante. Aqui no caso dos médiuns sensitivos, a gente pode classificar também aqueles médiuns que têm essa percepção voltada para o mundo material, como nós comentamos. Então, as pessoas que à distância conseguem sentir ou pressentir a presença de alguém, conseguem sentir, ter sons, dores físicas, sensações físicas e tudo mais, né? Então, temos ali dessa variedade de médiuns sensitivos uma gama muito grande a ser analisada. Segundo, médiuns naturais ou inconscientes. São os que produzem fenômenos espontaneamente, sem querer, e na maioria das vezes a sua revelia, né? Então, o interessante dessa parte dos naturais ou inconscientes, a maioria se encontra nessa categoria, porque ao contrário dos naturais ou inconscientes, nós temos aqueles que são os facultativos ou voluntários, que são aqueles que provocam. Então, por exemplo, os médiuns naturais inconscientes são aquelas pessoas que dentro de casa levam sustos com a presença dos espíritos, são aqueles que provocam fenômenos físicos sem terem a intenção. Eles não se sentam a uma mesa, eles não se concentram, eles não têm ali um propósito durante aquele momento de concentração. É a pessoa que está ali fazendo um trabalho dentro de casa, está estudando, está dormindo, e de repente acontece alguma coisa. Esse é o caso de médiuns naturais, são aqueles que provocam sem ter intenção. Já no caso dos médiuns facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Por maior que seja a vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Aqui nesse caso, né, lembrando que se você é um médium, naturalmente você está trabalhando conjuntamente com o espírito. Se não fosse o espírito, você seria apenas um paranormal, que através do animismo seria capaz de provocar alguns tipos de fenômenos. Então, se você fala de mediunidade, você fala de espíritos. Existe um conceito equivocado, vindo principalmente da cultura americana, em que qualquer paranormal é chamado de médium. Se ele é um telepata, se ele é um paranormal de um modo geral, então eles chamam de sensitivo, eles chamam de médium. Só que é importante a gente diferenciar que essa expressão médium
trata exatamente do intermediário, daquele que está no meio de dois universos, o universo físico e o universo espiritual. Mas para os americanos, pelo fato de não terem essa intenção de estudar a doutrina espírita, de estarem muito mais preocupados com os fenômenos, eles utilizam essa palavra. Inclusive nós temos uma série chamada Medium, que você vai assistir e você percebe apenas que a personagem é uma paranormal. Ela não tem nada relacionado com o mundo espiritual. Ela tem ali percepções, tem ali sensações, né, muito mais ligadas ao animismo. Então a gente tem que compreender o que acontece também do modo popular para a gente diferenciar. Que não é que seja errado, na visão dele está certo. Só que a palavra médium, criada por Allan Kardec naquela época, designava exatamente aquele que era intermediário entre os dois mundos. Deixa eu ver aqui. Tá, Fininha, por favor, atenda a Jandira, que ela queria ali a nossa página do Facebook. A Tisa colocou, né, começar a ter dores emocionais do nada, os médios sensitivos, né, por exemplo, né. A série Medium durou 6 anos, né, a personagem trabalhava na polícia ajudando os casos de homicídio, né, então a gente viu que, obrigado, a gente viu ali que, né, é só uma questão de nome que eles dão. O Berdan colocou, né, alguns, né, a mistificação devem ter os noviços nos trabalhos mediúnicos para a empolgação, né, nesse caso a gente lembra, né, a mesma coisa, né, Berdan? As pessoas tendo qualquer tipo de percepção já saem empolgadas. Algumas saem apavoradas, outras saem empolgadas, né? Querendo ali desenvolver esse talento, essa habilidade, e acabam depois passando por essa questão da mistificação mesmo. A Cindizinha lembrou também, né, que o Ghost Whisperers, a protagonista, diz que não é médium, né? Nesse caso é o caso dela ser médium, né? Porque ela trata exatamente dessa parte dos espíritos, né? Então a gente tem ali essa confusão, essa salada na cabeça daquelas pessoas, porque elas, na verdade, criaram as próprias definições sem terem a preocupação dessa unidade de pensamento, né? Principalmente a recorrer à fonte, que foi exatamente o Espiritismo no século XIX, que foi ali sendo difundido entre as várias nações, e essas nações depois acabaram incorporando parte dessa cultura, mas aí direcionando da forma que lhe era conveniente. Então temos aqui os médiums facultativos, a gente já viu também, são aqueles que têm a intenção de provocar esse fenômeno. O Sr. Daniels Douglas Home, por exemplo, que foi um médium de efeitos físicos extremamente potente, contemporâneo de Kardec, inclusive Kardec presenciou alguma das suas reuniões. Ele era um médium que ia à casa das pessoas, chegando na casa das pessoas, ele fazia a evocação, provocava o fenômeno e depois ia embora. Naturalmente que algumas coisas aconteciam contra a sua vontade, mas ele, na maioria das vezes, provocava esse fenômeno, assim como outros. O médium Peixotinho, por exemplo, Ana Prado, aqui no Brasil, esses dois médiums de efeitos físicos também que eram muito potentes, né? Então eles provocavam esses fenômenos. E quando se falava também sobre fenômeno intelectual, nós temos médiums, por exemplo, que você está andando na rua e de repente você ouve um espírito falando, para aqueles que têm a audiência, naturalmente, né? Ou então você vê um espírito, ou então você está no meio do nada e um espírito quer escrever através de você. Aí o médium sente uma dor no braço, um peso no braço, um formigamento, ou então o médium deseja falar através dele, principalmente para aqueles que têm a mediunidade da psicofonia ou da mediunidade de incorporação, sem terem a educação para lidar com ela. Então as pessoas no estado alterado de consciência são tomados por um espírito e aí, então falam, aprontam ali algumas peripécias, causam confusões e tudo mais. São pessoas que, sem perceberem ou sem terem o conhecimento do fenômeno, sofrem os seus efeitos. Já no caso dos facultativos, por exemplo, Chico Xavier, que ele ia toda semana, ia lá no centro espírita em que ele trabalhava, havia reunião pública, em que as pessoas iam buscar aquelas comunicações, aquelas caravanas chegavam em busca de comunicações, então ele se preparava daquele horário até aquele horário, aguardava, ficava ali à disposição, então o fenômeno acontecia. É uma forma de você ficar à disposição dos espíritos para poder ali, para poder participar daquele fenômeno. Então a gente tem aqueles que são naturais, que não têm controle nenhum, não podem controlar, e aqueles que designam, né, um momento em que querem que isso aconteça e sabem ter um controle absoluto sobre isso. Questão 189, né? 189, variedades especiais para os efeitos físicos. Vamos começar pelos efeitos físicos, que são os casos mais raros. E por que são mais raros? Porque eles demandam de um médium especial que é capaz de fazer a doação de fluidos. E essa é uma categoria de médiums bastante raras.
Tanto que a gente fala de efeitos físicos, aqueles que são os mais conhecidos são muito raros nas pesquisas, na história do espiritismo, no Brasil ou no mundo de modo geral. Já os médiuns de efeitos intelectuais são tantos os psicógrafos, os psicofônicos, os de cura, que praticamente a gente nem tem necessidade de relacionar, somente alguns que se destacam. Agora, os de efeitos físicos, esses já se destacam com mais propriedade, exatamente pela raridade, né, que é encontrar um médium dessa categoria. Então vamos lá. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tiptólogos são os que produzem ruídos e pancadas. Variedade muito comum, com ou sem a participação da vontade. Aí assim, os casos, por exemplo, as histórias de casas assombradas se classifica exatamente nessa dos médiuns tiptólogos. Né? São aqueles que produzem ruídos ou pancadas. Então o indivíduo vai numa casa, então ele diz que na casa dele ele ouve muita batida, ouve muita pancada, algumas vezes movimentação de objetos, mas esse já é um outro caso. Mas a gente tem ali aquelas batidas. Então são pessoas comuns, lembrando sempre, como a gente gosta, como a gente sempre reforça, a mediunidade não é um fenômeno restrito aos centros espíritas, tampouco aos próprios espíritas. A mediunidade faz parte da natureza humana e ela pode ser encontrada em qualquer lugar. Então a sua vizinha, Dona Maria, ela pode ser uma médium. Se você vai lá na África, você vai encontrar um outro médium. Se você vai no Afeganistão, você vai encontrar um outro médium. Se você vai lá no Alasca, você vai encontrar um esquimó que é médium. Então a mediunidade ela não está restrita. Então quando a gente fala sobre observação dos fenômenos, a gente vê, por exemplo, esses casos que passam na televisão, em que os filmes são inspirados, de casas assombradas, de aparições de espíritos, de habilidades, de potencial mediúnico que as pessoas têm. Isso trata exatamente desses fenômenos que são observados na vida comum. E não restrito dentro das instituições que, entre aspas, seriam credenciadas para presenciar e até provocar esses fenômenos. Se você assiste a um filme, por exemplo, como Caça-Fantasmas, aquela comédia em que tem ali o espírito que aparece, que eles querem aprisionar e tudo mais, essa história, por mais engraçada e por mais fora de lógica que tenha, certamente ela foi inspirada num fenômeno da vida comum. Alguém viu um espírito no local, por exemplo, um fantasma no museu. Qual é a novidade dessa história? Aí eles pegam um fenômeno como esse e colocam num tom de comédia. Um fantasma num cemitério. Qual é a novidade? Quantos relatos nós temos aí de as histórias populares que falam desses fenômenos? Então eles vão pegando esses fenômenos da vida comum e vão transformando em filme, colocando os ingredientes que possam gerar lucros. Então é importante a gente pensar nisso. Falar de mediunidade, você não fala de centro espírita. Falar de mediunidade, né, espíritos brincalhões, tanto não em vários filmes, né? Desde aqueles de comédia, de terror, de romance. Ghost, por exemplo, imagina quantas histórias como Ghost acontecem na vida comum das pessoas. Né? O Berdan lembrou, né, às vezes doam os fluidos sem saber. Né? O próprio medo favorece os espíritos usarem certas pessoas para obter os recursos para realizar os efeitos. Né? Então, normalmente, a mediunidade ela se torna mais aflorada quando o médium se encontra num estado alterado emocional. Raiva, medo, sofrimento. Então, permite que ele se torne mais vulnerável exatamente porque ele perde o controle das suas emoções e das suas ações. E aí então ele se torna um alvo fácil para esses espíritos que desejam essas manifestações. Deixa eu ver mais aqui. Vamos em frente. Então os médiuns tiptólogos, como a gente viu, são os que produzem ruídos e pancadas. Variedade muito comum com ou sem a participação da vontade. Médiuns motores, os que produzem movimentos dos corpos inertes, muito comuns. Então são aqueles que dentro de casa... O filme O Sexto Sentido, aquele garotinho era um médium, imaginando assim que ele seja que a sua vida pudesse ser comparada com a vida de uma pessoa comum, que realmente existe. Ali nós temos um médium de variadas habilidades. Então ele tem, por exemplo, desde da vidência, da audiência, ele tem dos efeitos físicos, da psicografia, da psicofonia, ele tem vários tipos de fenômenos. Então aquele fato dele estar ali na cozinha e de repente começarem a abrir as portas dos armários, né, ali próximo a ele, ou então um objeto ser deslocado de um local para outro, nós temos ali vários tipos de fenômenos também.
né? Então, assim, quando se fala em médiuns motores, são aqueles que produzem movimentos. Portas, janelas, mesas, objetos que são lançados. O filme Poltergeist mostra um outro caso dessa natureza também. Médiuns de translações e suspensões. Os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar-se a si próprios, mais ou menos raros, segundo a intensidade do fenômeno. Muito raros no último caso. Aqui Kardec certamente ele se referia ao senhor Daniel Douglas Home, porque ele presenciava, por exemplo, o médium flutuando numa sala a ponto de bater a cabeça no teto da sala. Então, fotos foram tiradas, naturalmente fotos que são um pouco controversas, né, que não se pode autenticar, né, a mensagem que ela quer transmitir. Então, nesse caso, a gente tem a suspensão. E também a translação de objetos, a gente vê os objetos flutuando, como é o caso que a gente viu também do filme Poltergeist. Um objeto que sai de um local, flutua, vai para outro. Médiuns de translações. O Berdan colocou, interessante, a Universidade de Campinas fez um capacete que recebe ordens do cérebro de um deficiente realizando certas tarefas. É um estudo da ciência, analisando ainda, né, a força do pensamento, da energia mental. Mas como a gente viu, isso está muito mais ligado a estímulos elétricos do que a ondas mentais. Tanto que o capacete está ligado na cabeça da pessoa e aqueles fios, né, são fios que saem desse capacete. Então a ciência, a neurociência, estudando as ondas cerebrais, né, e também através da energia que o cérebro produz. A Tisa colocou, né, perdão, você falou da vibração baixa que permite a influência dos espíritos inferiores. Isso pode ser considerado distúrbios psíquicos, como bipolaridade ou depressões de décadas? Sim, pode. Pode sim, mas no caso que eu coloquei para vocês, né, são médiums que são mentalmente saudáveis, mas que em determinados momentos produzem efeitos físicos, né, ou efeitos intelectuais, por não terem controle das emoções naquele momento. Agora, nós temos casos de pessoas que sofrem com distúrbios mentais, que nesses casos provocam com mais frequência esses fenômenos, e aí então acabam agravando a doença, porque você não sabe exatamente o que é a doença, já que ele vive nesse estado permanente de alteração de consciência, e os fenômenos que se manifestam. Se você vai, por exemplo, no hospital psiquiátrico, onde nós temos ali muitas pessoas internadas, muitas são médiums. Mas não porque estão ali pela mediunidade, mas pelo fato de terem essa patologia, essa psicopatologia. Né? Então, um caso, por exemplo, de pessoas que, através da bebida, drogas, acabam favorecendo a manifestação. No caso, por exemplo, de momentos de muita raiva, muito estresse, né? Então também acontece. Pessoas que estão em estado de doença. Se você, por exemplo, você está numa doença muito grave, que te deixa numa condição muito debilitada, isso também pode favorecer as manifestações, né, dos espíritos, ou a percepção dos espíritos. Então, sempre que você sai do seu estado natural, acontece isso. E nesse caso, a gente estudou aqui no próprio livro dos médiuns, que quando se fala em médium, Kardec trouxe para nós lá no capítulo 14, para você falar de médium, você fala daqueles que apresentam a mediunidade de uma forma ostensiva e constante. Porque tem um detalhe interessante, muitas pessoas que num estado alterado de consciência têm a percepção do mundo espiritual, mas não significa que ela se encaixa na categoria de médiuns ostensivos, porque quando ela volta para o seu estado natural, desaparece essa sensibilidade. Então, eu sou uma pessoa comum, eu sou médium tijolo, não vejo, não percebo nada, mas de repente eu estou muito doente e vejo aqui um vulto passando do meu lado. Num estado natural eu não viria esse vulto, mas naquele estado diferenciado eu tenho essa percepção. Então temos que pensar sempre que quando você, nesse estado, há um fenômeno, significa que houve alguma coisa que provocou, mas não significa que esse médium seja classificado como médium ostensivo. Médium todos nós somos, mas como objeto de estudo da mediunidade, ele deve ser ostensivo e constante. Certo? Vamos lá então. Médiuns de efeitos musicais. Os que provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem contato. Muito raros. Então não é o caso, por exemplo, daqueles médiuns que, quando estão num ambiente, um violão começa a ser dedilhado, um piano,
um acordeon. Então, o que significa isso, né? Normalmente a gente vê nos filmes um espírito sentado à frente de um piano e ele começa então a dedilhar as teclas. Aí todo mundo fica pensando assim, mas é o espírito que com o seu dedo está apertando a tecla. Na verdade, através do fluido do ectoplasma, que foi doado por um médium de efeito físico, o espírito consegue, com a força do seu pensamento, fazer com que aquela tecla se movimente. Então, na verdade, poderia ser um prato, poderia ser um copo, poderia ser uma janela, poderia ser uma tecla de piano. A diferença é que o piano faz barulho. Então, esses casos de médiuns de efeitos musicais são raros, mas também são classificados como médiuns de efeitos físicos. Médiuns de aportes. Os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translação. São excepcionais. Esse caso de aporte é você transportar um objeto de um local para outro. Você, por exemplo, trazer uma flor para dentro de uma sala. São muitos casos assim, né? A gente tem muitos relatos a esse respeito. Então você está numa sala de todo mundo concentrado e de repente uma flor é materializada em cima da mesa. Aí a pergunta é, essa flor ela foi materializada ou ela foi transportada? Porque os espíritos podem, no ambiente, fazer com que essa flor seja envolvida em fluidos, desapareça e depois apareça num outro local. Várias experiências foram feitas, como por exemplo, uma flor passando pelo vão de uma mesa. Aí a questão veio, essa flor foi desmaterializada ou essa flor foi transportada? Para que ela pudesse passar pelo vão de uma mesa, que era um vão muito estreito, apenas aquela fenda, isso mostra então que essa flor foi desmaterializada. Uma capacidade que os espíritos têm de alterar as propriedades da matéria. Né? Então esse caso são os médiuns de aportes, né? De levar um objeto de um local para outro. Não que você vê ele passando na sua frente, ele desaparece de um local e aparece na outra. São casos bem raros. Mas muita gente já presenciou isso através das pesquisas, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Médiuns de aparições. Os que podem provocar as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Muito raros. Peixotinho, Florence Cook, José Medrado, Chico Xavier, são médiuns de aparições. São aqueles que, quando você vê uma foto, por exemplo, ele tem aquela substância que parece algodão ou aparece gases de fazer curativo, que saem dos orifícios, como boca, nariz, ouvido. Né? Então são esses orifícios que emitem esses fluidos. E aí então o espírito coleta essa substância, que é o ectoplasma, se envolve com ela e aí então aparece. E normalmente com aquela aparência não muito agradável, né? Porque os espíritos, para que possam realizar esse tipo de fenômeno, eles precisam de muitos desses fluidos, e um médium que seja de grande potência. Então normalmente o que os espíritos fazem? Apenas para provarem a sua existência, eles provocam esse fenômeno, mas eles aparecem pela metade. Por que normalmente eles estão envoltos num véu? Porque é muito mais fácil você se cobrir com aquele véu do que você fazer detalhes do seu cabelo, da sua roupa, os detalhes dos adereços que você tem. Por que a gente vê, por exemplo, as histórias de fantasmas envoltos em lençóis? Olha só a origem da coisa agora. Vamos analisar a cultura fantasmagórica da nossa sociedade. Por que as pessoas sempre acham que espíritos estão envolvidos em lençóis? Porque muitas das aparições, os espíritos davam a impressão de estarem envolvidos em lençóis. Porque a produção do fenômeno em si fica muito mais fácil se eles não se apegarem aos detalhes. Então eles apenas se materializam com aquele véu. Aí muita gente diz assim, que o que tem de noiva que se manifesta, vocês não fazem ideia. É uma noiva aqui, é uma outra noiva ali, só que na verdade não é a noiva, é um espírito, no caso de personalidade feminina, envolto num véu, para que não precise apresentar os detalhes. Normalmente eles não se preocupam em formar as pernas, os pés, é apenas o busto, o rosto, o tronco, apenas isso envolto naquele véu, porque isso demanda uma quantidade excessiva de ectoplasma. E isso também pode provocar no médium um desgaste muito grande. Então são casos excepcionais em que apenas para chamar a atenção. Não é comum. Então os espíritos se manifestam com muito mais frequência também através da vidência,
E aí então vão olhar, por exemplo, aquele espírito que é translúcido com aquela aparência branca. É o que a gente vê nos filmes. Aquele espírito com aquela característica branca transparente. Isso a gente vê nos desenhos, a gente vê nos filmes, exatamente porque os espíritos assim se manifestam. A Tisa colocou: um dia minha prima viu um pé atrás da cortina, ele correu. Pois é, muitas vezes os espíritos manifestam apenas ali uma parte, que são os espíritos brincalhões, mas se acontece dos espíritos provocarem isso, é porque há um médium presente. Esse é o problema. Nem todos são fantasmas, na verdade. Médiuns noturnos. Vamos lá. Os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito sobre a possibilidade de se considerarem esses médiuns como uma variedade. Então, lembrando sempre que esses médiuns noturnos são aqueles médiuns que só conseguem produzir fenômenos em ambientes que é totalmente escuro. Então ele tem que ser à noite, naquela sala toda fechada, para que possa acontecer o fenômeno. Isso, de um lado, facilita a vida do médium, porque quanto menos interferência eletromagnética no ambiente tem, mais fácil fica o fenômeno. E, por outro lado, isso acaba gerando muita especulação em torno das fraudes, porque já que um fenômeno acontece num ambiente escuro, significa naturalmente que alguma coisa está acontecendo, alguém está fazendo alguma coisa escondido. Ou uma corda, ou um ventilador, ou alguém mexeu a perna e coisa e tal. Né? Isso na época de Kardec, século XIX, era muito comum essas reuniões acontecerem. A gente já estudou sobre isso no comecinho do livro dos médiuns. Eu trouxe para vocês uma série de informações a esse respeito, em que as pessoas não tinham cinema, elas tinham teatros. Nesses teatros a gente fala da França, a gente fala da Inglaterra, a gente fala da Itália, coisa e tal. Então, naquela época, o entretenimento das pessoas era ou você ficar na rua nos festivais, ou você ir aos teatros, ou participar, por exemplo, desse circo mambembes, né, com saltimbancos e tudo mais. Mas aí os teatros começaram a virar moda, porque era muito mais fácil. Você locava um local, e nesse local você produzia ali um tipo de apresentação. Podia ser uma interpretação de uma peça de Shakespeare, uma peça de comédia e tudo mais, mas aí começou a virar moda os ilusionistas. 2 filmes interessantes para vocês assistirem: O Grande Truque e O Ilusionista. São 2 filmes caracterizados exatamente no final do século XIX, que mostra ali personagens que querem ganhar a vida através do ilusionismo. Só que o interessante não é você fazer o ilusionismo fazendo objetos desaparecerem, mas é fazerem com que fantasmas se manifestem. Porque era uma febre naquela época. As mesas girantes, as comunicações, os centros espíritas, as fraudes, os teatros. Cada evento muito conectado um com o outro. Então é interessante. Quando a gente estuda um pouquinho de história, é importante a gente entender a origem desses fenômenos, para poder saber que quando você assiste a um filme, você não está vendo apenas um filme, é um filme baseado em fatos da época. No filme O Ilusionista, com o Hugh Jackman, que é o que fez o Wolverine, né, nos filmes X-Men, ele era um ilusionista. Então não é nem ele, é o Edward Norton, desculpem. O ilusionista é o Edward Norton. Ele era um médium, ele era um ilusionista que estava tentando ali, né, salvar a amada, aquela coisa toda, né? E aí então, numa das passagens do filme em que ele não se encontra ali presente, existe ali uma reunião de pessoas da época que falavam sobre a manifestação de espíritos nos teatros. É uma passagem, é uma fala assim de 30 segundos, 1 minuto. Que eles relatam exatamente isso. É essa manifestação. Então a gente vê que, para aquela época, quando se fala em efeitos físicos e tudo mais, os médiuns noturnos eles eram muito bem cotados, mas também bastante discriminados. Eram aqueles médiuns que todo mundo desconfiava. E nesse caso, desconfiar de médium era muito fácil, assim acontece até hoje. A gente só mudou, na verdade, o gênero do médium. Hoje a gente tem médiums que fazem adivinhações, que fazem amarrações, que fazem curas, que fazem ali leituras de objetos, etc e tal, né, de cartas, de búzios e tudo. E esses são os médiums que despertam a desconfiança. Naquela época eram os médiums de efeitos físicos. Vamos em frente.
Certamente se pode fazer desses casos uma especialidade, mas o fenômeno se deve às condições ambientes que a natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam, pelo exercício, chegar a produzir tanto na claridade quanto na obscuridade. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa, e é necessário dizer claramente que é graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos, que os charlatões têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns para ganhar dinheiro. Olha só Kardec colocando o contexto da época. E é exatamente nesse relato que esses filmes que eu falei para vocês, O Ilusionista e O Grande Truque, que são 2 filmes baseados em fatos dessa época. Então a gente pega relatos de Allan Kardec, relatos dos periódicos da época e os filmes que são produzidos. É bem interessante isso. Mas o que importa? Os farsantes de gabinete, como os farsantes da praça pública, são cruelmente desmascarados. Os espíritos lhe provarão que fazem mal de imiscuir-se nos seus trabalhos. Sim, eu repito, certos charlatões serão apanhados em flagrante de maneira bastante rude para desgostá-los do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isso não durará muito tempo. Isso aqui estão palavras de Erasto. O interessante, as irmãs Fox, a história das irmãs Fox, elas vão além dos relatos espíritas. Tem uma coleção que foi trazida para o Brasil pela editora Abril, que ela foi publicada nos Estados Unidos. E cada um dos fascículos dessa coleção, ou cada um dos livros dessa coleção, trazia algo que era relacionado, digamos assim, com o mundo sobrenatural. Então fala de cura, de alienígenas, de uma série, cada um não era nem módulo, não era nem fascículo, é cada um dos... Me fugiu a palavra agora, Bernardo. Mas vocês sabem o que eu falei. Então é uma coleção com vários livros, cada livro tratando de um assunto diferente. E tem um desses assuntos que falam exatamente dos fenômenos mediúnicos, da mediunidade. E ele conta a história das irmãs Fox. Ou seja, é um material trazido dos Estados Unidos, baseado nas publicações que eles tinham. Né? Não é módulo também, tem outro nome. Me fugiu a palavra agora. Né? Então, veio dos Estados Unidos esse livro, essa história. Também não é coletânea. É assim, uma coleção, e cada um dos livros, como é que chama cada um desses livros? A coleção toda tem os livros, me fugiu o nome agora. Mas vamos lá. Então, assim, também não é capítulo nem seriado, mas deixa para lá. Então, assim, esse texto foi cada um dos volumes. Seria volumes, assim dizem. Isso aí, obrigado. Né, cada volume trata de um tema diferente, isso aí. Então, veio dos Estados Unidos essa história, mais ou menos umas 15 páginas falando sobre a vida das irmãs Fox. Aquilo que nós conhecemos das irmãs Fox foi tratada, por exemplo, em 1 ou 2 páginas, nos livros que Kardec publicou, ou algumas das obras, né, relacionadas da doutrina espírita. Mas a gente vê assim, o quão pouco a gente sabe sobre essa família. A gente está muito envolvido com elas. E elas nos relatos trazidos dos Estados Unidos, que é onde elas viviam, né, lá no estado de Nova York, em Hydesville. Então ali nós temos que, sim, esses fenômenos aconteceram. Houve a comunicação, a imprensa e a sociedade de modo geral foi mobilizada em torno desse fenômeno, mas também elas foram envolvidas em escândalos, porque elas começaram a frequentar teatros para provocar fenômenos físicos, e elas foram muitas vezes flagradas produzindo truques, tanto lá nos Estados Unidos como na Europa. Então elas viajaram para ganhar dinheiro, porque uma das irmãs dela, que era a mais velha delas, nenhuma das duas que eram as mais conhecidas, mas uma outra mais velha, se tornou ali meio que empresária delas. Então elas começaram a participar de apresentações em teatros.
e elas ficavam sentadas, por exemplo, em cadeiras lá no palco, que era tudo de madeira, naquela penumbra, naquele ambiente obscuro, e aí então começavam a ouvir estalos. E foi aí que Kardec trouxe para nós, por exemplo, lá no começo do Livro dos Médiuns, os nervos estalantes. Então perguntava assim, tem alguém aqui? Aí, poc, ouvi um barulho. Só que eles não conseguiam provar que eram elas. E no final das contas, uma dessas irmãs morreu, por exemplo... como é que está o som, pessoal? Ok? Obrigado. Uma dessas irmãs, para vocês terem uma ideia, morreu, desencarnou, no caso, alcoolizada e quase como mendiga. Porque ela perdeu completamente a credibilidade, perdeu o amparo da família, dos amigos. Então elas tiveram uma trajetória muito, muito trágica de começarem com esses fenômenos que a gente conhece das duas menininhas que falaram lá com aquele mercador que foi assassinado e sepultado na casa delas, mas dali para frente muita gente conhece, muito pouca gente conhece a história delas. Desde a ascensão da fama que elas assumiram, até depois o mascate, né? Até depois no final a decadência. Então é uma história assim muito longa que elas vivenciaram, e elas fizeram parte também desses escândalos, que foram desmascaradas, muitas delas. Então aquilo que elas produziram como fenômeno legítimo acabou se perdendo pela fraude que elas provocavam. Deixa eu ver mais aqui. Tá, só mais aqui mais 3 para a gente poder continuar. Sim, Tisa, é que pouca gente conhece. Mas assim, aquilo que eu pude ler, eu comecei a ler assim, sabe quando você começa a ler e o olho começa a regalar? E você quer ler cada vez mais? Eu fui vendo assim coisas que eu falava, não acredito que essa é a história das Irmãs Fox. Por isso que a gente vê muitas publicações em sites evangélicos dizendo que as Irmãs Fox foram uma fraude. Que o Espiritismo não começou através dela, aquela coisa toda. Porque muitas dessas publicações ressaltam a parte da fraude. Mas também ressaltam, de certa forma, ressaltam assim também a parte legítima do fenômeno, que elas de fato eram médiuns de efeitos físicos. Né? No livro que você tem acima tem mais informações sobre elas, né? O livro que se trata de Rosnan, é o nome do livro. Então, depois eu vou tentar pegar esse material, que eu vou ter que escanear, é bastante coisa que eu tenho que produzir aqui, vou ver se eu acho. Mas tentem achar mais coisas sobre as Irmãs Fox, tem muita coisa para aprender sobre ela. Ali em cima, né, a história do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, tem bastante coisa sobre elas também, né, beleza. Lembrando que o Conan Doyle, né, foi o autor, né, que criou o nosso bom e velho Sherlock Holmes. Então ele também era um grande estudioso e entusiasta, né, dos estudos dos fenômenos mediúnicos. Vamos lá. Médiuns pneumatógrafos. Pneumo significa ar, grafia significa escrita. Então é uma escrita feita do ar, do nada, né? Os que obtêm escrita direta. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de imitar pela charlatanice. Olha Kardec de novo lembrando sobre a charlatanice envolvendo os fenômenos físicos, porque naquela época era comum isso acontecer. Então lembrem-se, todas as vezes que a gente for estudar o Espiritismo, é importante que nós contextualizemos os fatos relatados no Espiritismo com aquilo que acontecia na época. Não existe a história da sociedade francesa e a história do Espiritismo. A história dos dois estão intimamente ligados. Então é importante a gente ter esse conhecimento da época para a gente saber por que se fala isso. Por que Kardec, por exemplo, na introdução do Livro dos Médiuns, lá no primeiro capítulo, na verdade, ele fala sobre fraudes, ele fala sobre os vários tipos de mistificações? Porque era uma praga naquela época. Todo mundo que vinha como médium, ele era culpado de ser charlatão até que prova o contrário. Então a gente vê assim a barreira que o Espiritismo enfrentou na sua difusão para poder ele trazer as informações do mundo espiritual envoltos naquela atmosfera de charlatanice. Você não sabia em quem confiar. Todo mundo ali era suspeito de fraude. Como acontece hoje, como eu falei para vocês, esses médiuns que fazem adivinhações. A nossa praga são os médiuns de adivinhações. As pragas daquela época eram os ilusionistas. Cada um na sua época. Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Berdan? Lembra daquela caneta quilométrica, né? Que aprontava essas coisas. Então vamos lá. Observação. Os que insistiram contra a nossa opinião
para colocarmos a escrita direta entre fenômenos de ordem física, pela razão, segundo disseram, de que os efeitos inteligentes são os que o espírito produz, servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é, nesta, inteiramente material, enquanto no médium escrevente, mesmo que seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Então, quando se fala em psicografia e escrita direta, Kardec teve essa preocupação de se separar. E ele já mandou um recadinho, né? Os espíritos insistiram contra a nossa opinião para colocarmos a escrita direta nos fenômenos de ordem física. Isso porque a escrita direta é de fato a materialização. Os espíritos utilizam fluidos para materializar a tinta que fica escrita no papel. Para quem não conhece o fenômeno da escrita direta, eles faziam assim, testes que eles faziam. Pega, por exemplo, 2 placas de mármore e coloca uma folha branca no meio e uma placa em cima da outra. Depois você tira essas placas, tira a placa de cima e aparece ali um texto escrito. A pergunta é, como esse texto foi escrito? Um outro caso, você coloca uma folha em branco dentro de uma gaveta, tranca, depois de alguns minutos você abre e ali está a folha escrita um texto. E esse texto é permanente. Então, os espíritos disseram, o fato de ter uma mensagem escrita num papel não quer dizer que seja um efeito inteligente apenas, mas se for uma escrita direta, é um efeito material. Médiuns curadores, para a gente já chegar aqui no finalzinho do nosso estudo. Os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição de mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente não é mais do que a exaltação da potência magnética, fortalecida em caso de necessidade pelo concurso dos espíritos bons. Aqui no caso os médiuns curadores, que são aqueles médiuns passistas, hoje também chamados, a gente lembra sempre, como eu falei para vocês já, que a gente não deve restringir a ação dos médiuns dentro das 4 paredes de um centro espírita. Médiuns dentro da Igreja Católica, por exemplo, são aquelas que são as benzedeiras, são aqueles que são os benzedores. Essas são médiuns curadoras muito potentes, são médiuns curadores muito potentes. Eles fazem, através da reza, através da prece, curas. Então, dessa forma, a gente vê que tanto no Espiritismo como fora do Espiritismo nós encontramos médiuns curadores por aí. Porque todo mundo fica assim, mas será que uma benzedeira que vai lá e pega uma folhinha de arruda e faz ali a sua prece, faz ali o seu ritual, a sua prática, o que significa isso exatamente? É uma prática de charlatanismo? É uma prática de misticismo? Na verdade é uma prática real, que envolvendo magnetismo e envolvendo também a intervenção do mundo espiritual. E finalmente, os médiuns excitadores. São os médiuns que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. Então, muitas vezes eu não tenho mediunidade de psicografia, e o fato de eu estar ao lado desse médium excitador, eu começo a psicografar. Mas eu só consigo fazer isso quando ele está por perto. Quando ele sai, por exemplo, eu já perco essa habilidade. Então, os médiuns excitadores também são médiuns bastante raros, né? Aqueles através de fotos das pessoas transmitem energia, cura a distância, por exemplo, né? Nesse caso médiuns curadores também, que através da força mental conseguem provocar as curas, né? Porque na verdade quando você faz ali as curas através das fotos, é mais ou menos a prece através das fotos, através da preces à distância. Imagina alguém da sua família, Tisa, que se encontra doente no hospital e você fala assim, pessoal, eu gostaria de pedir uma prece para ela. Aí todo mundo se reúne, faz uma prece e tudo mais, e ela acaba recebendo ali os bons fluidos, né? No caso de médiuns curadores, ele tem uma capacidade mais específica para essa cura à distância. Então ele ajuda muito mais, naturalmente, pela sua habilidade. O Berdan colocou, né, minha avó benzia com brasas e curava mesmo, né? Médium de efeito físico. Né? Médium curador, nesse caso, né? Que não deixa de ser médium de efeito físico. A Miriam colocou, né, quantas coisas ainda não sabemos, né, o que é possível de se fazer. A gente não sabe nada. E olha que Kardec aqui, ele não mencionou as benzedeiras, hein? Ele fala de médiuns curadores porque ele lidava com magnetismo.
Mas imagina se ele tivesse tido contato com a cultura brasileira, com a cultura africana, quanta coisa nova ele poderia trazer para nós, ou pelo menos um ponto de vista diferente, né? Muito bem, a gente parou por aqui. O item 190 é o próximo que a gente vai estudar. Então a gente termina por aqui o nosso, e sim, os hindus, chineses, budistas, africanos, índios, né, tudo quanto é raça por aí afora, certamente tem ali fenômenos bem interessantes de serem analisados. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, depois a gente volta para trazer os recadinhos para vocês. Vou editar assim, Dudu, tá? Depois eu te passo. Tá? Passando para você então, Miriam, vamos lá, beijos, voltamos em seguida.